vou te contar que eu tô te ouvindo, tô gostando tanto, que eu falei, gente, eu quero tomar um vinho com ele. A Cíntia Chagas tentou flertar com o Nicolas e ele deu aquela invertida com sabedoria em respostas precisas, bíblicas, cristãs, com coerência, com respeito, mas sem faltar com a verdade e sendo firme. Ele colocou ela no lugar dela ou foi só impressão minha? Deu aquelas invertidas maravilhosas ou foi só impressão minha? Você comenta aqui. Eu já vou colocar o vídeo direto. Assiste aí e depois a gente faz alguns comentários. Olha isso. Mas quem disse que a expansão do universo descredibiliza uma verdade? Então, se você colocar, olha, isso aqui, a partir dessa temperatura, a água passa a estar em grau de ebulição. Ela começa a evaporar. Isso em qualquer lugar do mundo vai ser verdade. Então, existem algumas verdades que, independentemente de você ser de esquerda, direita, centro, frente, verso, é uma verdade. Eu acredito que no âmbito moral existem essas verdades. E as verdades universais estão com você. Não comigo, mas existem verdades universais no mundo que, independente do que você ache, ela é uma verdade. Ou seja, então, o seu opositor não se encaixa, ele não divulga essas verdades universais, mas verdades subjetivas. Subjetivas, ou seja, ele relativiza a verdade. Aí tá um ponto, né? A pessoa que pede pra você não acreditar em nenhuma verdade absoluta, ela tá pedindo pra que você acredite nela. Exato. Muito bom isso. Ou seja, isso é contraditório. E quando a pessoa fala não existe verdades absolutas, isso é uma verdade absoluta. Que não existe verdade absoluta. Então pensa que é incongruente. Você bebe? Não, do nada. Eu achei que ela tava prestando atenção em mim. Mas e aí, você bebe? Não, mas sabe o que é? Eu não bebo. Eu acho que se eu bebesse, galera, o meu apelido na escola era Nick Maluco. Isso sem beber. Meus amigos que estão próximos de mim sabem que se eu bebesse, meu amigo, esse povo que fala que é louco, não é louco nada. Eu vou te contar que eu tô te ouvindo, eu tô gostando tanto, que eu falei, gente, eu quero tomar um vinho com ele. E a gente vai começar a falar de tantas coisas metafísicas e filosóficas. Mas o cristão não é proibido de beber, ok? De ingerir bebida alcoólica. O que a Bíblia te aconselha é de você não se embriagar. Jesus Cristo bebeu vinho. Tudo bem, pode utilizar isso. Inclusive, ele transformou a água em vinho. Exato. Né? Então, assim, se Jesus estivesse hoje em dia, falava, me traz o vinho, não tem vinho, não. Falava, então traz uma água, então mineral. Entendeu? Pô, já transformava em vinho. Então, assim, o cristão deixa claro, não é. Por que eu não bebo em público? A pessoa que tá passando ali, ela não sabe se eu tô na primeira taça, se eu tô na segunda, na terceira, se eu tô bêbado ou não. Então, pelo testemunho, eu me privo da minha vontade, que isso é o evangelho, você negar as suas vontades em prol da vontade de Deus. Então, pô, eu tô ali, eu vou deixar de beber algo que vai ajudar pra que eu não dê um falso testemunho. Então, eu deixo de beber. Agora, na minha casa e tudo, posso fazer sem nenhum problema. E você tem namorada? Estou com alguém. Estou com alguém. Mas é solteiro sim? Sozinho nunca? Não, já estou com alguém. Tá com alguém. Gente... Já estou com alguém. Estou offline para qualquer tipo de relacionamento. Tentativas. E você tem aquela coisa do evangélico, do sexo só depois do casamento? Sim. É aquela coisa do evangélico, não é a coisa da Bíblia. Então você também, garotinha. Se você for olhar lá na Bíblia, fala o sexo depois do casamento. Sabe por quê? Caramba. Sabe por quê? Porque, deixa eu te explicar. Deus ele não é um Deus de aleatoriedade, tá? Ele é um Deus de finalidade. Então quando ele faz isso... Olha, gente, um vocabulário lindo. Deus não é um Deus de aleatoriedades, de aleatório. Não é aleatório. Tem regra na coisa. Exato, tem regra. E ele não é um Deus, digamos assim, liberal, porque são 10 mandamentos, são 10 sugestões. Então, sabe, ele coloca algo intencional. Você tá fazendo com que eu me sinta mal. Não. Eu me sinto muito Mas olha, sabe por quê? Porque isso é pro seu cuidado. E a gente ignora. Quem sabe melhor do que vai ser pra sua vida do que aquele que te criou? E aí o que a gente faz? A gente ignora, a gente acha Deus e fala, não, eu sei as melhores opções pra minha vida. E a própria Bíblia diz, olha, muitos são os planos do homem. Mas quem de fato vai dirigir e quem vai conduzir ao melhor planejamento é Deus. Tá, aí você vai se casar, beleza. Vai fazer o sexo lá depois do casamento. E também não vai se separar, não, se der errado? Não, o casamento, olha, o casamento não é uma tentativa de vamos ver se vai dar certo. O namoro é o momento pra você não ver as qualidades, mas pra você ver os defeitos. Tá. E muita gente namora ignorando muitos sinais. Então esse de, do nada o cara se transformou. Do nada a menina se transformou. Peraí, você teve vários momentos pra você ver essa pessoa. Mas pode acontecer. A pessoa muda. Você se casou com a menina tinha 25, ela não vai ser a mesma com 35. Então não, mas existe, ó, você tem ali princípios. A pessoa mudar os galhos da árvore, tudo bem, você pode ali, tá, agora a raiz, a pessoa muda a raiz do nada, você tira uma árvore e bota outra, a pessoa era uma pessoa super paciente, agora virou uma pessoa super estressada do nada, a pessoa te dá sinais. Eita, que eu não tô vendo esse sinal. Então, mas você pode não ter que... Você não quis ver os sinais, pode ter sido isso também. A gente tem que olhar pra gente, ser sincero, falar, eu ignorei. O cara era bonito, gente boa, me levava pra um restaurante bom aí no Rio de Janeiro, e agora, né, eu ignorei o que ele era. O passado dele, aquilo que ele tem como certo. Minha mãe sempre falou duas coisas pra mim, meu filho, você vai prestar atenção na sua mulher, como ela trata a mãe dela e se ela faz a unha. A minha mãe sempre falou isso comigo. Olha lá, a unha tá top. E você também cuida sua mãe muito bem, né? Muito. Ou seja, aí, homens. Eu ia falar você pode me pegar. Ou seja, homens. Tá disponível aí, ó. Entendi. Além da Cíntia Chagas, esse vídeo ele tem 2 anos, tá, pessoal? Não é vídeo de agora, ele tem 2 anos. Mas esse vídeo, além da Cíntia Chagas levar a entrevista pro lado desconcertante, para instigar a audiência, para provocar isso daqui, né? Cortes, reacts, etc. Isso também é uma estratégia de se conduzir uma entrevista. Mas percebe-se claramente pelo gestual, né, um modo como ela está empolgada com a presença do Nicolas. Para usar uma palavra bem sutil. Estava, né? Porque esse vídeo já aconteceu. Então,
Eu queria, a partir disso, do que você ouviu, do que você viu e ouviu, eu queria comentar o seguinte: como o Nicolas, ele conseguiu acessar a juventude do país por ser muito jovem, por uma linguagem clara na política, por posicionamentos firmes na política, como que ele conseguiu comunicar para o jovem o que estava acontecendo no Brasil no campo político e ideológico, principalmente no campo ideológico, e os jovens se inclinaram mais a apreciar temas, estudar temas, conhecer temas que antes ignorava. Mas o Nicolas fez isso através das redes sociais, através de um certo tom de humor, de irreverência, confrontando narrativas e desconstruindo posicionamentos estabelecidos pela grande mídia que, bom, enfim, doutrinava as massas e principalmente os jovens, com os seus reacts, seus vídeos no TikTok e outras plataformas. Ele conseguiu fazer isso. Nicolas foi um dos melhores cabos eleitorais, inclusive do Bolsonaro. E só que não é somente do Bolsonaro. É uma questão da direita. A direita hoje no Brasil passa por um nome, Nicolas Ferreira. E o interessante é que, independente do ponto de vista político, do que ele fez, do que ele está fazendo, porque ele é muito novo, esse garoto, creio eu, ainda vai ser presidente do Brasil, né? Se o Senhor permitir, mas eu vejo nele uma pessoa que ele não negocia alguns valores, alguns princípios, típico de garoto que cresceu na igreja, não se contaminou, mantém-se, né, íntegro, casou com a sua namorada, tem filho, respeita o seu pai, a sua mãe, é escritor, é político, não é envolvido em escândalo, sempre bem posicionado, defende a fé cristã, defende a Bíblia Sagrada, não relativiza as escrituras, mesmo sendo pessoa pública, mesmo estando diante de suas situações que propositalmente provocam para que essas situações se tornem desconcertantes para ele, para sua família, seus valores, sua fé, e ele não negocia, semelhante ao que aconteceu aqui. Você vê ele defendendo a Bíblia com clareza, você vê posicionamento teológico, você vê princípio humano. É muito interessante o posicionamento desse menino. Mas o que ele falou ali, né, nessa conversa, entrevista com a Cíntia Chagas, ele falando sobre a sua esposa, sua futura esposa no caso ali, falando sobre sua família, falando sobre sua mãe, falando sobre o seu pai, falando sobre a Bíblia Sagrada, e inclusive confrontando na brincadeira, desconcertado ali, propositalmente para deixar desconcertado e criar esse clima, né, nas redes. A entrevista foi construída para isso, a pergunta foi feita para isso, mas mesmo diante de uma situação que seria, peraí, ficou desconcertante, ele sabe entrar e sabe sair, né? Muito interessante a postura desse rapaz. Isso, como eu falei para vocês, o vídeo tem 2 anos, não é isso? Isso aí, o vídeo, segundo aqui o YouTube, tem 2 anos, eu peguei direto do canal da Cíntia, né? Tem 2 anos, 3 milhões de views, ou seja, um vídeo que teve muito alcance, uma entrevista que teve muito alcance, como quase tudo que o Nicolas participa, né, tem muito alcance, dada a relevância do que ele produz e do que ele representa, né? E dá para ver ali que a Cíntia Chagas, apesar das pautas, principalmente na área linguística, que ela defendeu, e ela cresceu, principalmente no nicho bolsonarista da direita, mas falta para ela valores e princípios que não foram comunicados, não foram ensinados para ela e para toda mulher que cresceu, estudou, se tornou independente, etc., que mesmo combatendo o feminismo, ainda é refém e alvo de muitas questões envolvendo essa doutrinação, e primordialmente de valores e princípios que faltam às pessoas e no futuro fazem as mesmas sofrer, porque elas não foram ensinadas segundo a palavra de Deus, não foram ensinadas segundo a Bíblia, e ficam, né, falando aqui da parte, né, trocando aqui, ali, buscando sentido maior para a existência, transfere até para o outro e em algum momento vai se frustrar, porque esse sentido, esse propósito maior está em Deus e é revelado em Cristo e aperfeiçoado na pessoa do Espírito Santo que se manifesta em todo aquele que crê em Cristo. Então falta tanto para a Cíntia quanto para toda mulher que, apesar de ter um aspas, né, 1 milhão de aspas, bom coração, fecha aspas, tem até bons valores,
está buscando o norte, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados, não mudou a sua trajetória totalmente e não sofreu ainda uma metanoia, uma transformação da mentalidade ao ponto de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nos conduz para o seu propósito, né? Bom, eu vou parar por aqui. Achei curioso esse vídeo e queria compartilhar com você, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.